tarde, excelente sexta, meu amigo, excelente sexta, minha amiga. Meio de feriadão, sei que você tá animado, tá empolgado, sei que você tá curtindo aí. E a gente trouxe um especial muito bacana pra você aqui nesse Deu Liga pra falar de SAF. Você sabe o que é SAF? Você entende? Você conhece? Você tem medo? Você tem dúvida? Fica tranquilo porque o Dr. Paulo Henrique Pinheiro esteve aqui no Deu Liga, lá no primórdio, nos primórdios do Deu Liga. O professor esteve aqui e explicou pra gente, o doutor explicou claramente o que é a SAF, como funciona, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai trazer aqui um recortezinho. Vamos começar com o doutor explicando pra gente o que é a SAF desde o começo. Ali é a coisa mais básica de todos. Fala aí, professor. E vamos começar com a pergunta clássica. O que é SAF, Dr. Paulo Henrique? Thaís, uma pergunta muito interessante. Na verdade, a SAF é uma possibilidade dos clubes associativos se converterem para um tipo de sociedade empresária, considerada como SAF, e para isso as pessoas podem fazer investimentos no departamento de futebol do clube, que pode ser feita a cisão, especificamente da modalidade do futebol, masculino e feminino. As outras modalidades continuam dentro do sistema associativo e apenas essa parte para a SAF. Quem opta em fazer esse sistema permanece também com a sua inscrição junto às federações e junto à CBF e passa a ter também um sistema tributário diferenciado. Tem algumas vantagens e outras desvantagens que nós vamos debatendo aí ao longo do programa. É isso mesmo. Desculpa, Thaís. Não, eu já queria perguntar, doutora, essa afiliação às federações que você falou, que é importante a gente entender. Porque senão a empresa que está investindo dinheiro no clube poderia começar um clube do zero, né? É uma maneira até de aproveitar dessa filiação com as federações que já existe, mais ou menos isso? Justamente, a pessoa jurídica, os investidores que buscam fazer esse investimento em um clube associativo, o principal que ele se busca é o quê? A torcida, a marca, a tradição daquele clube. E evidentemente, quando você faz a cisão do departamento de futebol e passa para essa empresa que será uma SAF, permanecendo o mesmo nome original daquele clube, então associativo, vai permanecer a sua inscrição dentro da federação e da confederação. Ou seja, se um clube está disputando a Série A e ele opta em fazer essa conversão, a SAF vai pegar naquele momento do esportivo, ou seja, não vai voltar ali com a Série D de Campeonato Brasileiro, não. Permanece da forma como está. E até uma maneira, nesse momento que os clubes encontraram, né, doutor Paulo Henrique, de tentar sanar grandes crises financeiras, grandes valores que os clubes de futebol, principalmente aqui no Brasil, devem, são dívidas milionárias. A SAF é um caminho para tentar se quitar essas dívidas, né? Olha, Thaís, de fato, no início, boa parte dos clubes que optaram pelo sistema da SAF foi porque já tinham punições aplicadas pela FIFA através do seu tribunal do futebol e estavam com proibições de registros e transferências. Então, automaticamente, precisavam ali de um aporte imediato para que pudessem inscrever novos atletas. Agora, a SAF não é a salvação de todos os clubes. Eu, particularmente, acredito que é salvação independente da modalidade, seja associativa ou seja de qualquer forma de sociedade empresária, é a gestão, é de quem está à frente. Agora, é inequívoco que a lei da SAF, ela traz alguns benefícios de possibilidades de parcelamento de créditos que a legislação ordinária não dá para outros clubes que estão no sistema associativo. Mas a gente vê que no Brasil, né, Davi, muitos clubes devendo muito e tentando essa tábua da salvação que seria uma SAF, mas se esquecem que a partir do momento que optam por isso, ninguém vai chegar para investir no clube de futebol que está devendo muito, vai pôr um aporte financeiro sem ter o controle total da gestão desse clube. Então, muitas vezes o clube não quer abrir mão de ser o gestor em prol de outro, mas quer o dinheiro que entre. Então, assim, fica bem um contraditório. Tem que chegar a um ponto de falar assim, não, eu vou passar a gestão, vou ter o aporte financeiro. Resumindo, você paga essas contas, mas depois você vai ganhar aqui, né? É mais ou menos isso. Todo investidor quer ter um retorno. Lógico, ninguém é bobo de colocar o dinheiro e ir lá pagar as dívidas e na hora de receber esse dinheiro de volta não receber, né, doutor? E esse é o ponto principal.
porque talvez os torcedores pensem apenas do lado positivo. Agora nós temos que pensar numa regra de mercado. Regra de mercado, quem investe, obviamente ele quer o quê? Resultado de lucro. Sim. E automaticamente, como nós estamos observando até o momento no futebol brasileiro, nessa movimentação, boa parte dos investidores estão adquirindo quase a totalidade da transferência do capital, ou seja, em torno de 90% das ações, ficando apenas 10% para o clube associativo, porque decorre da proibição de mudar a questão de marca, de nome, de emblema e tudo mais. O que acontece? Após essa aprovação pelo Conselho Deliberativo, votação favorável, transferência para essa nova empresa, acabou. Quem é o dono são esses investidores. É a empresa que investiu. Acabou. Se deu certo, se deu errado, vai sofrer os ônus e o bônus dessa atividade empresarial. E eu sempre costumo falar algo, Thaís, Davi e a todos que acompanham, me dê 10 exemplos no Brasil, podem pensar até o final do programa, de empresas centenárias do Brasil. Agora, me deem 10 exemplos de clubes associativos centenários. Nós conseguiremos aqui elencar. Então, muito cuidado. Já tivemos exemplos em países de primeiro mundo, como a Itália, quando teve a lei da SAF, lá da Sociedade Anônima, diversos clubes faliram. Sim. Então, é uma possibilidade real se não tiver uma gestão adequada. E no sistema associativo, isso não acontece. Por mais que os clubes estejam endividados. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, né? Porque realmente times centenários, clubes, associações, agremiações centenárias, a gente fala aqui de bate-pronto 10, mas empresas centenárias realmente não existe. Ó, para você que tem a sua dúvida, tá acompanhando o Deu Liga, vai lá no chat ao vivo, deixa a sua pergunta, ou então vai para o nosso WhatsApp, Thaís? Que é o 62 992 39 8683. 62 992 39 8683 é o nosso WhatsApp liberado aí para você que tá ligadinho aqui no nosso canal oficial participar com a gente ao vivo. Tem dúvidas? Quer saber sobre SAF? Aquela perguntinha que faz muito tempo que eu quero saber, aproveita que o doutor está aqui hoje com a gente, certo, Thaís? É isso aí. Ô doutor, você me falou uma coisa, tá, essa empresa assume todo o controle então do time, certo? Vamos dar um exemplo, a gente que está aqui em Goiânia. Uma empresa, uma SAF, é criada no Vila Nova. O Vila Nova vira SAF. E aí um grupo passa a tomar conta do Vila Nova. Estou falando especificamente do Vila Nova que você vai entender. A partir do momento que eles são os donos do time, eles podem fazer o que quiserem. Eles podem transformar a camisa do Vila em verde, por exemplo. Não, porque Não? tem um estatuto. Era isso que eu quero saber. Vamos lá. Essa pergunta também é essencial. Na verdade, os associados de um clube de futebol, quando eles se reúnem dentro do Conselho Deliberativo, eles vão autorizar o percentual que pode ir para mercado. Primeiro, eles vão autorizar se pode ou não converter em SAF. Votaram, sim, pode. Segundo momento, se podem, qual o valor, vamos fazer todo aquele valuation ali do clube, e qual o percentual que se pode. As experiências até o momento vêm se autorizando até 90%. Perfeito. E o porquê dos 90%? Porque há um dispositivo expresso na lei da SAF que diz que esses 10% fica no capital fechado do clube associativo, para evitar justamente essa mudança de cor de camisa, de emblema, de nome, porque é da tradição do clube, para evitar justamente essa possibilidade de se ter isso. Você falou do Vila, mas aconteceu realmente aqui em Goiás o caso do Atlético Goianiense está estudando essa possibilidade e na época o entrave foi justamente esbarrado nesse ponto em que o presidente do clube, o Adson Batista, não queria passar o controle total para quem sabe, um investidor. gestor, um investidor de uma SAF. O Dr. Paulo Henrique acompanhou isso muito bem. É verdade. Thaís, Davi e a todos, há uma sistemática interessante que é batido agora no meio jurídico específico das questões de SAF no Brasil, que é conhecido como drop-down, uma expressão inglesa, porém americanizada. Porém, o que ela significa na prática? Para clubes que, na verdade, queiram manter ali o controle majoritário, o que, na minha opinião, é excelente, a depender do tipo do clube, me parece o Atlético que se encaixa bem
pelo fato de ser um clube saneado, você pode fazer com que o clube associativo ele seja o sócio majoritário da SAF. Sim, sim. A partir disso, ele sendo sócio majoritário, ele pode colocar para venda no mercado de investidor apenas um percentual que ele queira. Talvez para um aporte específico, para uma disputa específica, para um mercado específico. Então essa possibilidade no futebol, ela é bem possível e real e está sendo discutido bastante isso. Muito bem explicado, acho que deu para todo mundo compreender, né? Deu para ficar claro na cabeça de cada um o que é a SAF, como funciona. Acho que uma pergunta que também é importante é fazer para nós brasileiros se já tem algum case de sucesso. Como que funcionou aqui? A gente já tem alguns clubes que são SAF. O doutor Paulo Henrique Pereira, ele concorda? Ele acha que já temos casos que podem ser tratados como casos bem-sucedidos? Essa é a pergunta da Thaís Freitas agora. A gente pode citar um case de sucesso já no Brasil com relação à SAF, na sua opinião, doutor Paulo Henrique? Não, para mim ainda está muito recente. Na verdade, a lei de agosto de 21, a lei muito recente, 2 anos, ainda temos que maturar um pouco mais. Eu acredito que daqui 5 a 8 anos poderemos começar a fazer alguns comparativos. Por exemplo, o Botafogo está bem esse ano, pode ser campeão? Pode, mas nós temos que esperar aí a médio e longo prazo. O Bragantino já vinha de uma sistemática anterior, antes da SAF, com investimento direto da Red Bull, subiram para a Série A e permanece. Sim. Temos que esperar um pouco mais, vejo que é muito recente ainda. Você falou da Red Bull, é um caso que eu tenho, curiosidade minha. Ele tem vários clubes em vários pontos do mundo. Tem o Leipzig, tem o Salzburgo, tem o New York Red Bull, né, nos Estados Unidos, tem agora o Red Bull Bragantino. Como funciona, doutor, esse investimento do Bragantino nesses times? Já é predeterminado que o clube vai mudar as cores, vai mudar o escudo? A gente estava até falando disso, né, de mudar o nome do clube. Hoje o Bragantino não chama mais Bragantino, chama Red Bull Bragantino. Como é que funciona no caso específico dessa empresa? Na verdade, coloca-se para a deliberação dos associados. Se os associados, dentro daquela sistemática do clube associativo, naquele momento, entendem, autorizam que pode fazer, não há vedação legal nenhuma para isso, não há proibição. Agora, nessa nova sistemática, convenhamos, nenhum clube de massa vai aceitar qualquer tipo de mudança em relação às suas cores, às suas insígnias, à sua tradição e glória, porque o futebol, embora seja uma das atividades que mais movimentam dinheiro no mundo, ela não é apenas dinheiro, ela é paixão. Então você tem que trabalhar com paixão, trabalhar com razão, com sistema de gestão. E isso é complexo. É engraçado o senhor ter falado de time de massa. Porque exatamente o apelido do Bragantino é o Massa Bruta. Sim. E aí foi o time que topou essa mudança de nome. Inclusive mudou as cores, né? A cor da camisa muda, acabou mudando tudo lá. Ficou o Bragantino depois, mas hoje o nome da equipe é outra. Legal, bom saber, não sabia disso. Inclusive, a gente falando disso, John Textor, que é dono da SAF do Botafogo, está de olho em comprar mais um clube em Portugal agora, nesse momento. Está investindo em mais um. Será que ele que já tem o Lyon na França, né? Tem outro França, na Inglaterra. Exato. Crystal Palace da Inglaterra. O Crystal Palace é dele também? É o Lyon da França e o Molenbeek da Bélgica. Boa. Então ele vai fazer um intercâmbio, além do Botafogo aqui, entre os jogadores que vão serem transferidos, negociados em todos esses países aí. Não é perigoso, doutor, do mesmo investidor ter vários clubes, mesmo que sejam em lugares diferentes? Não é estranho isso? Ele quer ganhar dinheiro, né? Não, lógico. É o objetivo. Todo mundo quer. A legislação brasileira veda investimentos de uma pessoa em diversos clubes. Se estiverem, por exemplo, disputando a mesma divisão, um vai ter que optar. Já chegaram 2 com o mesmo investidor, disputando a Série A, vai ter que se optar por um. Se disputar campeonatos internacionais, do mesmo modo, para que o quê? Não possa, para se manter a isenção para a competitividade esportiva. Mas são ligas diferentes. Isso não teria problema. Em outros países não há problema algum. Agora, sobre o investimento do Botafogo, muito interessante, e se me permita alongar nesse ponto, Sim. breve, claro. Nós participamos da contratação do Luiz Castro, toda a sua comissão técnica na chegada do John Textor para o Brasil investindo no Botafogo.
Nós fomos para lá o ano passado organizar tudo. Você viu uma situação do Botafogo estruturalmente muito deficitária. Você via que faltava o básico, a estrutura dentro do Engenhão, ali com carências assim básicas, com falta de campos de treinamento e tudo mais. Organizacional. Isso, trouxeram ele para dar uma nova roupagem. Começou a dar. Agora, como ele foi para o Al Nassr, quando nós voltamos lá agora para fazer toda essa rescisão, esse encaminhamento para lá, nós já vimos uma melhora substancial no Botafogo. Uma mudança realmente de estrutura, de local de trabalho, de investimentos diversos. Então, assim, pelo menos à primeira vista, houve evolução. Você observa os trabalhadores, não só do futebol, como das demais áreas correlatas ao futebol, recebendo em dia, não tendo atraso. Então, nesse primeiro ano, me parece que caminhou bem. Muito esclarecedoras as informações. Você vê que o doutor ele tem, inclusive, já uma opinião formada sobre a SAF. Só que tem um problema. O torcedor ele entende essa parte de empresa, essa parte financeira. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o torcedor quer saber é do desempenho desportivo. Ele não quer ver o time dele só dando lucro, ele quer ver o time dele vencendo. A SAF atrapalha isso? Como é que é? Paulo Henrique Pinheiro, fala pra gente. Aí nós voltaremos à grande discussão, na minha opinião. Davi, e você colocou algo muito interessante, mas e esportivamente? Mas será que o investidor ele está preocupado necessariamente com o resultado esportivo? Né? Pois é, talvez ele está preocupado com o quê? Com o resultado econômico. E está certo, não está errado, porque investiu na atividade justamente para isso. Agora, voltando para os grandes clubes, mas podemos colocar, por exemplo, clubes que não estão esportivamente hoje bem, mas que têm assim, multidões em seu estado. Por exemplo, o próprio Santa Cruz, no Pernambuco. Vasco. Não é verdade? Como que fica uma situação dessa? Por exemplo, vai ter um investidor na SAF do Santa Cruz, que é um clube que tem milhares de torcedores, que vão, por exemplo, querer lá mexer apenas com atleta de base para fazer formação esportiva e fazer campeonatos medianos. A torcida aceitará isso? Isso o torcedor tem que refletir. Os conselheiros dos clubes de futebol, quando forem aprovar as situações, inclusive para transformar em SAF, e principalmente para o investidor e a forma do que será investido, isso tem que ficar muito claro. Que aula do Dr. Paulo Henrique Pinheiro, muito bacana. Esse é um especial sobre a SAF. Tinha dúvida? Ficou claro? Tá tudo mais fazendo sentido na sua cabeça? Que bom! Espero que você tenha gostado desse nosso especial aqui e a gente se vê na segunda-feira. O Deu Liga vai se despedindo. Até lá. Tchau, bom fim de semana!